Nas profundezas do esoterismo, circula um livro que nunca foi promovido, apenas sussurrado. Durante anos, foi tratado quase como material sensível, não porque ensinasse truques místicos de feira, mas porque toca em algo mais delicado, a sua forma de entender a realidade. Alguns o consideraram incômodo demais, revelador demais, para deixá-lo nas mãos de qualquer um. Ele não joga verdades na sua cara, vai revelando aos poucos, como se soubesse que nem todos estão preparados para lidar com elas. Esse livro tem nome, O Kybalion. E uma vez que você entende o que ele propõe, não pode mais fingir que não viu. Atribuído a sábios anônimos do hermetismo, seu conteúdo foi tratado como dinamite intelectual. Não porque ensinasse mágica barata, mas porque propunha algo muito mais incômodo, que a realidade não é o que você pensa, e que você tem mais poder do que te contaram. Por isso, seu conhecimento ficou reservado para iniciados, para aqueles que estavam dispostos a olhar além do cenário. Agora, o que é realmente o Kybalion? E por que um livro que fala de princípios universais acabou envolto nessa aura de proibição? Como um texto de mais de um século pode prometer uma mudança tão radical na forma como você percebe o mundo? Acredita-se que foi publicado pela primeira vez em 1908, assinado pelos 3 iniciados, sem nomes, sem rostos. Apenas essa assinatura enigmática. Tudo indica que apareceu em Chicago, mas até esse detalhe permanece envolto em mistério. O que o texto afirma é que condensa ensinamentos herméticos transmitidos desde a antiguidade, supostamente ligados a Hermes Trismegisto. Sua intenção era clara: tomar 7 princípios milenares, densos, complexos, quase crípticos, e transformá-los em algo compreensível, aplicável. Não um tratado abstrato para eruditos, mas um mapa para quem busca entender as leis invisíveis que governam o universo e usá-las para seu próprio crescimento. Em uma época em que o interesse pelo misticismo estava em alta, o Kybalion surgiu como uma ponte entre o antigo e o moderno. Não oferecia apenas teoria, oferecia perspectiva. Com cada capítulo, ele te empurra a olhar a realidade de um ângulo mais amplo e, se você ousar, mais desconfortável. Porque este livro não é simplesmente uma lista de 7 regras espirituais. É uma estrutura completa. 7 princípios que funcionam como chaves mestras para decifrar o que normalmente passa despercebido. Desde a ideia radical de que o todo é mente até o princípio do gênero, atravessa cada canto do cosmos, propõe uma visão sofisticada, quase cirúrgica, de como a existência opera. E sua influência não ficou apenas no papel. O hermetismo impregnou correntes filosóficas, alquimistas medievais, escolas místicas modernas, deixando marcas em diferentes culturas e épocas. Não foi uma moda passageira, foi uma corrente subterrânea constante. Assim, o Kybalion não é apenas um manual antigo, é o reflexo de uma obsessão humana eterna, entender o que parece impossível de entender. E ao mergulhar nele, você não apenas lê, você se depara com um convite a questionar suas certezas, a questionar o que você considera certo, a despertar algo que talvez esperasse há séculos. Bem-vindo ao universo do Kybalion. Agora vamos ao que interessa. Os 7 princípios herméticos. Eles são apresentados como leis universais interconectadas. Elas não funcionam isoladamente, formam um sistema, uma arquitetura invisível que, segundo o texto, sustenta a realidade. O primeiro é o princípio do mentalismo, e aqui começa o desconforto. O todo é mente. Isso significa que o universo não é só matéria. É uma construção mental, que a realidade que você experimenta seria o resultado de uma mente universal, e que seus próprios pensamentos não são meras ideias passageiras, mas forças ativas que moldam sua experiência. Em outras palavras, você não apenas observa a realidade, você participa da sua criação. Curiosamente, essa ideia não soa tão absurda se olharmos para a física moderna. Na mecânica quântica, o ato de observar não só revela um fenômeno, mas também o altera,
a realidade responde à consciência que a observa. E isso abre uma porta perigosa. Se a mente influencia a estrutura do que existe, então pensar não é um ato inocente. Compreender o mentalismo implica aceitar que a intenção e o pensamento consciente podem ter um impacto real na própria trama da sua vida. Não como uma metáfora motivacional, mas como um princípio operacional. O segundo princípio é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Este axioma sugere que tudo está conectado por padrões repetidos. O que acontece no plano macro se reflete no micro. As mesmas estruturas que você vê no cosmos, órbitas, ciclos, ritmos, se replicam em processos biológicos, psicológicos e até espirituais. Não é coincidência, é coerência. A arquitetura do universo se manifesta em todos os níveis, desde galáxias até pensamentos, desde sistemas solares até emoções humanas. Tudo responde a uma ordem que se repete, como se a realidade fosse um fractal infinito se desdobrando em diferentes escalas. E se isso for verdade, então entender um nível te permite compreender os outros. E ainda estamos apenas no segundo princípio. Quando você realmente entende o princípio da correspondência, algo muda. Você começa a notar que o que acontece no imenso se reflete no diminuto. O universo deixa de parecer um caos aleatório e começa a mostrar padrões repetidos. O macrocosmo e o microcosmo não são mundos separados. São espelhos. Durante séculos, filósofos e cientistas usaram essa ideia para construir pontes entre o visível e o invisível, entre o céu e a terra, ou entre o espiritual e o material. Não como poesia bonita, mas como uma forma de decifrar o que à primeira vista parece incompreensível. Agora vamos ao terceiro princípio, a vibração. Aqui a coisa fica interessante. Nada está parado. Absolutamente nada. Tudo se move. Tudo vibra. Desde a galáxia mais distante até a partícula mais microscópica, tudo está em constante oscilação, emitindo sua própria frequência. Esse movimento perpétuo, ele não é um detalhe técnico. É o motor da transformação. O que muda, o que se manifesta, o que evolui, tudo acontece porque algo vibra em determinada frequência. Se você pensar bem, o universo é uma sinfonia. E cada elemento, inclusive você, é uma nota dentro dessa composição. A pergunta é, você está afinado ou está desafinado? Entender a vibração implica reconhecer que, ao ajustar sua própria frequência, pensamientos, emociones, estados internos, você pode influenciar o que atrai e cria. Não como superstição barata, mas como ressonância. A física moderna apoia isso quando fala de ondas, energias, campos. Tudo o que existe no fundo é energia vibrando. E se tudo vibra, então o seu estado interno importa mais do que você imaginava. O quarto princípio é o da polaridade. E aqui desmontamos outra ilusão. Tudo tem dois polos: calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio. Mas não são inimigos irreconciliáveis. São extremos do mesmo eixo, não são opostos absolutos, são graus diferentes de uma mesma coisa. O frio não é o contrário do calor, é menos calor. A tristeza não é o contrário da alegria. É uma variação no espectro emocional. Quando você entende isso, para de lutar contra seus estados internos e começa a trabalhar com eles. Porque se tudo é uma questão de graus, então você pode se deslocar no espectro. Você pode transformar raiva em determinação, medo em prudência, dor em aprendizado. Não é magia. É o manejo consciente de polaridades. Até mesmo a ciência brinca com essa ideia. Na física, por exemplo, cada partícula tem sua contraparte, matéria e antimatéria, duas faces de uma mesma estrutura. Nada está isolado. Tudo tem seu espelho. Depois surge o princípio do ritmo. Aqui falamos de ciclos, de oscilações inevitáveis, de altos e baixos que não pedem permissão. Vemos isso nas estações do ano, no dia e na noite, nos mercados financeiros, nas tendências sociais. Tudo avança em ondas, avança e recua,
cresce e diminui. A chave não é parar o pêndulo, porque você não pode, mas sim aprender a antecipá-lo. Os agricultores plantam e colhem de acordo com o ritmo natural. As empresas planejam entendendo que a economia é cíclica. E na sua vida pessoal, suas emoções, sua energia, sua produtividade também seguem padrões. Ignorar esses ciclos é exaustivo. Fluir com eles é estratégico. Quando você reconhece seu próprio ritmo interno, seus momentos de expansão e seus momentos de recolhimento, começa a tomar decisões mais inteligentes. Você para de se exigir ser verão em pleno inverno emocional. E isso, acredite, evita muita frustração desnecessária. Finalmente, chegamos ao 6º princípio. E sim, esse costuma gerar curiosidade. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. E tudo tem princípios masculino e feminino. Mas não estamos falando apenas de biologia. Não é uma conversa superficial sobre homens e mulheres. É uma ideia mais profunda. Toda a criação envolve duas forças complementares. Uma ativa, outra receptiva. Uma que impulsiona, outra que gesta. Essas energias coexistem em tudo. Na natureza, na mente, nos processos criativos, em você. A ação precisa de direção, a ideia precisa de gestação, a iniciativa precisa de estrutura. São dinâmicas que trabalham juntas, não em competição. E quando você entende isso, começa a ver que o equilíbrio não é fraqueza, é poder bem administrado. E ainda resta mais um princípio para explorar. El principio de género não é uma etiqueta biológica. É uma declaração poderosa sobre como o universo funciona. Fala de dualidade ou algo assim, mas principalmente de complementaridade. Refere-se a energias, a qualidades presentes em tudo o que existe. O masculino geralmente é associado a impulso, direção, lógica, ação. O feminino com intuição, criatividade, capacidade de gestar e sustentar. Mas atenção, não estão divididas por gênero, não vêm com carteira de identidade. Todos nós temos ambas as forças, em diferentes proporções, em diferentes momentos. Quando você age com decisão, está usando uma energia. Quando você ouve, processa e dá forma a uma ideia, está usando a outra. E quando ambas colaboram, a criação acontece. Simples assim, profundo assim. E agora chegamos ao 7º princípio, causa e efeito. Aqui não há misticismo difuso, existe uma lei direta. Nada acontece por acaso. Cada ação gera uma consequência. Cada decisão abre uma porta e fecha outra. Desde a física clássica até o seu dia a dia, tudo responde a essa cadeia invisível de causas que produzem efeitos. Na ciência, isso é indiscutível. Para cada ação, há uma reação correspondente. Na vida pessoal, isso significa algo igualmente contundente. Você é responsável. Suas palavras têm impacto. Seus hábitos constroem resultados. Seus pensamentos, repetidos ao longo do tempo, moldam a direção. Entender causa e efeito muda a forma como você vive, porque você não reage mais de forma automática. Você começa a escolher com mais consciência. Você sabe que o que planta hoje vai colher depois. E não, isso não é uma ameaça cósmica, é um aviso elegante. Viver a partir desse princípio implica se observar, se perguntar antes de agir. Assumir que cada movimento deixa uma marca em você e no ambiente ao seu redor. Quando você reúne os 7 princípios, hoje o que você obtém não é uma coleção de frases inspiradoras, é um sistema, uma estrutura para entender a dança completa da existência. Desde lo más diminuto, realidade, quando as leis se repetem, se manifestam, operam, e se você aprende a lê-las, pode navegar pela realidade com mais estratégia e menos improvisação. Agora, qual é o impacto de tudo isso na forma como você percebe o mundo? É aqui que o Kybalion deixa de ser teoria e começa a se tornar experiência. Mergulhar nesses princípios não só amplia sua compreensão intelectual, muda sua percepção, muda como você se vê, muda como você interpreta o que acontece com você. Você começa a notar conexões onde antes via caos, vê padrões onde antes havia acaso,
entende que não está isolado, está integrado em um sistema interdependente. A transformação geralmente começa com algo desconfortável, perceber que sua percepção não é neutra. Ela é filtrada por crenças, pensamentos, narrativas internas, exatamente o que propõe o mentalismo. Quando você aceita que participa da construção da sua experiência, você recupera o poder. Você deixa de se sentir vítima das circunstâncias. O que você mantém na mente que está influenciando isso? Essa mudança de foco não é pequena, é radical. Muitos que estudam e aplicam esses princípios descrevem uma sensação de direção renovada, mais clareza, mais propósito, mais coerência entre o que pensam e o que fazem. Alguns contam que entender a polaridade permitiu que se reconciliassem com partes de si mesmos que antes rejeitavam aquilo que viam como defeito. Começaram a ver isso como um extremo que podia ser ajustado. Outros, ao compreenderem o ritmo e a vibração, pararam de lutar contra as quedas emocionais e começaram a usá-las como momentos de ajuste. Porque entenderam que o pêndulo sempre se move e que resistir só gera desgaste desnecessário. Há quem descobriu, graças ao princípio da correspondência, que seu processo interno refletia padrões que via na natureza: crescimento, pausa, transformação. E essa semelhança gerou algo poderoso: conexão. E também há aqueles que integraram o princípio do gênero em sua vida diária, equilibrando seu impulso lógico com sua intuição. Resultado: decisões mais criativas, soluções mais inovadoras, relacionamentos mais harmônicos. Não são histórias de fantasia, mas mudanças de percepção que produzem mudanças de comportamento. E quando o seu comportamento muda, seus resultados também mudam. Esse é o verdadeiro impacto do Kybalion. Ele não pede que você acredite cegamente, ele te convida a observar, a aplicar, a experimentar. Ao fazer isso, a realidade deixa de parecer algo que só acontece com você. Começa a aparecer algo do qual você participa ativamente. Quando você adota esse olhar mais profundo, mais estratégico, algo se ativa. Os princípios herméticos deixam de ser teoria antiga e passam a ser gatilhos de crescimento. Funcionam como catalisadores. Eles te obrigam a expandir sua forma de pensar, a questionar seus limites e a redesenhar seu caminho. Não é só informação, é transformação em movimento. No fundo, o Kybalion ele não impõe crenças. Convida, te propõe uma viagem, te diz: explore, observe, experimente. Atreva-se a olhar para os mistérios do universo, mas também para os seus, porque ambos estão mais conectados do que você imagina. No entanto, vou te dizer algo direto. Se você está ouvindo isso no meio do vídeo, tem mais disciplina do que os 80% que já foram ver shorts de gatinhos. Escreva nos comentários. Estou pronto para usar o conhecimento, não para acumulá-lo, para usá-lo. E se você comentar, que seja porque vai provar isso. Por outro lado, um exemplo claro de sua influência encontramos em Manly P. Hall, um pensador e escritor esotérico profundamente comprometido com o estudo do misticismo e da filosofia. No Kybalion, ele encontrou princípios que se encaixavam como peças-chave em sua busca espiritual. Em sua obra, Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, Hall difundiu muitos ensinamentos herméticos, destacando seu poder para o autoconhecimento e a transformação interna. Ele não abordou isso como uma curiosidade histórica, mas sim como uma ferramenta viva. Seu trabalho demonstra algo interessante. Esses princípios não ficaram presos no passado. Eles continuam impactando mentes inquietas, continuam moldando perspectivas, continuam despertando perguntas incômodas, daquelas que mudam vidas. Graças a figuras como Hall, o Kybalion alcançou gerações de buscadores, pessoas que não se contentavam com explicações superficiais e queriam compreender as leis invisíveis por trás do que é visível. E agora chegamos ao encerramento, ou melhor dizendo, a uma pausa estratégica. Ao longo deste percurso, nós destrinchamos ideias que, à primeira vista, parecem simples. Mentalismo, correspondência,
vibração, polaridade, ritmo, gênero, causa e efeito. Mas quando você as une, formam um sistema poderoso. Não são frases motivacionais para uma caneca de café. São ferramentas operacionais. São lentes que modificam a forma como você interpreta o que vive. La pregunta es inevitable. O que acontece quando você decide aplicar isso de verdade? O que muda quando você começa a pensar com consciência de causa e efeito? Quando você observa suas polaridades em vez de lutar contra elas? Quando você entende que sua mente não é espectadora, mas sim participante? O Kybalion não é um ponto final, é uma porta. E atrás dessa porta não há respostas fechadas, há mais exploração. Porque cada princípio, bem aplicado, abre novas camadas de compreensão. Na sua vida moderna, nas suas decisões diárias, na sua busca por propósito. Ao integrá-los na sua rotina, você não só transforma sua realidade pessoal, mas também se conecta com uma corrente de conhecimento que atravessou séculos. Uma corrente que não depende de modismos, mas sim de leis. E aqui é que fica interessante. Um começo disfarçado. O Kybalion não é um livro para acumular na estante, é um companheiro incômodo e fascinante. Um mapa que não te diz exatamente para onde ir, mas te ensina como ler o terreno. Então, a verdadeira pergunta não é se o Kybalion funciona. A pergunta é, você vai ficar só observando ou vai cruzar o limiar? Porque a sabedoria não persegue ninguém, ela espera. E só responde àqueles que ousam buscar.